você que está acompanhando mais o MRCast, podcast do MR Lançamentos. Eu sou o Gabriel Tasconi, estou aqui com o Marcelo Bragion, o copymestre do MR. Tudo bom, Marcelo? Tudo bem, vamos lá. Ambiente novo, cenário novo. Tudo novo. Gabriel Cachoeira atrás das câmeras. Estamos aqui para mais um episódio. A gente deveria ter feito isso no episódio 100, né? Mas alguma coisa não foi planejada o suficiente para isso acontecer. Mas está acontecendo agora, é o que importa. Esse cenário incrível, esse novo cenário do MRCast. E vamos lá, mano, para mais um episódio. Que episódio é esse? Esse é o 103. 103, vamos lá. Cenário novo antigo, né? Novo antigo. É, a gente gravou aqui. Tudo começou aqui, mas com essa iluminação... Não, chique demais. Então é isso, para começar esse episódio 103, Marcelo, com tudo novo, tudo bonito, vamos lembrar um pouco que a gente falou no anterior. Significa que era feio. Não, antes. É tudo novo. O que é novo é bonito. Tem que ser sempre pra mais melhor. Bonito, é mais isso, bonito. tem que ser sempre pra melhor. Maravilha, maravilha. Vamos lembrar um pouco que a gente falou no anterior, então. Não faço a menor ideia do que a gente falou no anterior. Eu não sabia nem o que eu ia falar hoje, quanto mais o que eu falei no anterior. Foram 3 perguntas que você tem que fazer antes do bloco. As últimas 3 perguntas de um bloco de 6 perguntas, Isso. daquelas que você precisa fazer e responder antes mesmo de escrever. Exatamente. Então é o seguinte, porque agora também mudou o lado da câmera, né? E aí eu tô com uma dificuldade, porque a gente sempre virava pra cá, né? Agora eu vou ter que... pra lá. Pra lá, Pra lá, é. Pra você que tá assistindo, essa papagaiada que a gente tá fazendo aqui no começo é só pra gente se acostumar com esse novo cenário, esse novo ambiente e a nova direção da câmera pra onde a gente tem que olhar. Então, olhando pra essa câmera do lado certo, o que aconteceu foi que a gente fez 6 perguntas daquelas que você precisa fazer e responder antes mesmo de escrever qualquer copy, qualquer projeto de copy, só que a gente dividiu isso em 2 partes. Então, depois que você acabar de ouvir esse aqui, você vai lá e ouve o anterior ou os anteriores para pegar essas 6 perguntas e colocar aí no seu checklist, fazer antes mesmo de escrever qualquer projeto de copy. Vamos lá. E o que a gente vai falar hoje? Porque você ia me perguntar isso, agora eu tô te perguntando porque eu acho que tem a ver com mais 6 perguntas, né? Me quebrou em 3, Para surpresa de todos, são mais 6 perguntas. Muito que você tem que fazer de escrever, mas dessa vez são sobre a audiência e sobre quem já comprou. Sobre a audiência e sobre quem já comprou, muito bem. Então, olha para você ver, o que está acontecendo aqui é o seguinte, eu tô te dando a condição de ter as perguntas certas que você precisa responder antes de escrever o copy, isso foi os 2 episódios anteriores, e a partir desse episódio a gente vai falar sobre 6 perguntas que você deve fazer para a audiência que vai receber o seu copy e também para as pessoas que já compraram aquilo que você já vendeu, e é isso. É isso. Mais uma vez, isso daqui vai ser dividido em 2 partes. A primeira vai ter 3 perguntas. Quem tá aqui provavelmente já sabe, né? Porque viu lá o nome escrito. Parte 1, né? Eu vou pegar a colinha aqui. Então é isso. Vamos começar com a pergunta que você faz para a audiência, as 3 perguntas. Você faz isso para sua lista de e-mail, para o seu tráfego, né? Para quem que você manda essas perguntas? Como é que você faz para essas perguntas terem uma resposta significativa para você? Olha, eu vejo que existem inúmeras formas de você fazer essas perguntas. Acho que a primeira coisa que você precisa pensar é onde estão as pessoas para quem você pode perguntar. Aí vai ter alguém que me fala assim, mas eu não tenho lista de e-mail. Você tem que pensar, se você está fazendo esse tipo de afirmação e de colocação, porque você não quer fazer as perguntas, ou porque você está querendo saber de fato onde fazer as perguntas. Em algum lugar estão as pessoas que vão receber o seu copy. Elas estão no Instagram, elas estão no WhatsApp, elas estão no Telegram, elas estão numa lista de e-mail. Onde elas estão? Onde elas estiverem, você pode estimular elas a responderem essas perguntas. Eu, geralmente, faço o seguinte, quando você vai fazer um lançamento, seja qualquer lançamento com vídeo gravado, lançamento com aula ao vivo, lançamento perpétuo, você gera tráfego. Essas pessoas vão para algum lugar. No meu caso, geralmente vão para uma lista de e-mail. No caso dos lançamentos que a gente faz. Aí lá na lista de e-mail eu mando uma pesquisa, um formulário do Google Forms mesmo, mais simples, mais prático, mais rápido. E peço para essas pessoas responderem. É tão simples quanto isso.
Ah, Marcelo, mas nem todo mundo responde. É óbvio que nem todo mundo responde. Nenhuma pesquisa do universo todo mundo responde. Mas se você tem uma mínima amostragem, já é o suficiente para você ter mais ou menos o perfil, o panorama, o reflexo de toda a audiência. Uma pequena amostragem reflete o que toda a audiência provavelmente está pensando. E você pode ver isso nas pesquisas que a gente vê na televisão. Por exemplo, pesquisa presidencial. Há 3 décadas ou mais que uma pesquisa presidencial não erra quem vai ganhar. E num país de 200 milhões de habitantes, eles fazem pesquisa com 2.000 pessoas. Tem uma margem de erro? Óbvio que tem. Mas, geralmente, uma pequena amostragem reflete o comportamento da maioria. Então, se você conseguir, sei lá, 10, 20, 30%, né? Eu já tive pesquisas que teve 60% de respostas. A probabilidade é que toda a audiência seja reflexo dessa pequena amostragem que respondeu. Então, isso no caso de você mandar para uma lista de e-mail, Google Form, um formulário lá no Google Form, formulário de pesquisa. Ah, Marcelo, mas minha audiência está no Instagram. Abre as enquetes lá, raios. E faz as perguntas. Sim ou não? Ou, enfim. Você tá Ah, eu faço lançamento webiórico, meteórico, raio-órico. Faz manda o link do Google Form pelo WhatsApp, pelo Telegram. Onde estão as pessoas que vão receber o seu copy? Para quem você vai escrever o copy que você quer escrever para vender o que você tem para oferecer? Faz essas perguntas para essas pessoas, onde elas estiverem. E o máximo de resposta que você colher, você vai analisar, porque de nada adianta também você ter um monte de resposta e não ler essas respostas. Porque tem a resposta do sim ou não, que vai formar lá um gráfico de maioria, tantos por cento isso, tantos por cento aquilo, mas tem as perguntas que você pede para as pessoas responderem, as perguntas abertas, e aí você tem um panorama do que as pessoas estão pensando, do que elas estão querendo, do que elas estão esperando. E aí o seu copy precisa corresponder a essas expectativas apresentadas nas respostas que as pessoas estão te dando nas perguntas que você está fazendo. É isso. É isso. Falei demais, mas tenho dito. Muito bom. E essas 3 perguntas são perguntas abertas, né? Não são sim, não. Então... Depende, são? São perguntas abertas. Mas, de todo jeito, você faz... Dá pra fazer tranquilamente, né? Você só não pode ter preguiça. Você manda lá no Instagram e pede pra pessoa responder direct, sei lá. Você só tem que... Não necessariamente precisam ser abertas, tá? Esse é o único podcast que você vai ver cola, tá? Porque para ensinar copy não tem como falar de cabeça. Você tem que ter aqui uma orientação para não se perder. Ah, legal, sim. Essas aqui... Acho que só a primeira, se você quiser fechar, né, dar opções, pode. Mas a gente vai falar de cada uma delas aqui. É isso. Então é isso. Tem mais alguma coisa a acrescentar ou a gente pode entrar nas perguntas? Não, mais nada a acrescentar. Então é isso. Então a primeira pergunta, eu falo e você comenta? Como é que você quer fazer? Do jeito que você achar melhor. Tá. A primeira pergunta que você manda é por que você quer saber mais sobre esse assunto? Sobre o assunto que você está vendendo, o assunto que você ensina? E é engraçado porque as pessoas acham que perguntas óbvias não geram respostas boas. Agora pensa comigo. Eu não sei o que você quer vender. Eu não sei quem é que você está lançando. Se você escreve para vender seus próprios produtos ou para vender os produtos de outra pessoa. Mas vamos supor que você trabalha no nicho de artesanato, ou empreendedorismo, ou coach, alta performance, marketing digital, tráfego, copy. Independentemente do mercado no qual você atua e para o qual você escreve, a pergunta é, primeira pergunta que você vai fazer para a pessoa, por que você quer aprender mais sobre isso?
Por que você quer aprender mais sobre copy? Por que você quer aprender mais sobre artesanato? Por que você quer aprender mais sobre filmagem? Por que você quer aprender mais sobre empreendedorismo? Por que você quer aprender mais sobre coaching? Por que você... E por aí vai. Por que o raio da pessoa que entrou na sua base, seja ela no WhatsApp, no Telegram, no Instagram ou no e-mail, por que ela quer saber mais sobre esse tema? E aí você pode tanto dar opções, por exemplo, você quer para gerar uma renda extra, você quer para desenvolver uma carreira nessa área, você quer para multiplicar o faturamento da sua empresa, você coloca algumas opções. Quais são as opções mais interessantes de você colocar se você quiser criar uma relação de opções para a pessoa escolher? São aquelas opções que você pode corresponder com o produto que você vai oferecer lá na frente. Por quê? A pior coisa é você perguntar para a pessoa por que ela quer alguma coisa e ela dizer que quer por algo que você não pode corresponder. Por exemplo, por que você quer aprender melhor a como investir na bolsa? Para ficar milionário. Mas vamos supor que o seu produto não contém a promessa de deixar a pessoa milionária. Você acaba de criar um problema. Porque você não vai prometer isso, portanto você não pode corresponder. Logo, se você não prometeu o que a pessoa disse que quer, você acaba de frustrar ela. Então, essa primeira pergunta, o ideal é que você crie opções que você pode corresponder. Por exemplo, eu vou dar um exemplo eu sempre uso essa pergunta. Quando as pessoas entram na base para qual eu quero vender. Quando eu estou gerando tráfego para fazer um determinado lançamento. E aí eu lembro de um exemplo muito claro que me vem à cabeça, é de artesanato. Por que você quer aprender mais sobre artesanato? Aí eu coloquei lá algumas opções. Hobby, ou seja, eu quero aproveitar melhor o meu tempo livre. Quero fazer isso por hobby. Aí outra opção, quero fazer isso por terapia. Por quê? De repente a pessoa está vivendo um momento difícil, sei lá, tá se sentindo reprimida ou deprimida, ou tá num processo de luto, de perda, de separação, de sofrimento, seja o que for. E a pessoa tá procurando uma atividade que ajude ela psicologicamente a recuperar o gosto pela vida. É aquilo que a gente chama de laborterapia, um trabalho terapêutico. E aí eu coloquei lá, por terapia, preciso enfrentar um momento difícil, estou procurando uma atividade que me ajude com isso. Ou eu quero seguir a carreira de artesã. Ou eu quero ganhar uma renda extra. Ou eu quero ajudar na renda em casa. Enfim. E as pessoas vão lá e escolhem a opção. Quando você coloca esse tipo de opção, você tem duas alternativas. Pedir para a pessoa escolher uma única alternativa, ou a pessoa pode escolher mais de uma. Nesse caso, eu prefiro que a pessoa escolha uma única. Por quê? Porque aí eu tenho clareza do que a maioria das pessoas que se inscreveram para participar do lançamento de artesanato querem. E saber o que a maioria quer é ter uma orientação muito clara do que eu vou escrever no copy. Porque se a maioria quer artesanato por hobby e terapia, eu vou falar menos de renda extra. Renda extra é secundário. Ganhar dinheiro com artesanato para uma maioria de audiência que quer artesanato por hobby e terapia se torna adicional, não principal. Então o que eu vou falar? Como o artesanato pode ajudar a pessoa a se sentir útil, valorizada. Como o artesanato pode ajudar a pessoa a se sentir bem consigo mesma. Como o artesanato pode ajudar a pessoa num processo de recuperação de um luto ou de um momento depressivo. E se o especialista tem uma conexão com esse tipo de história, isso se torna ainda mais forte, que era o caso da minha especialista. Ela entrou no artesanato porque ela tinha perdido a mãe e ficou desorientada na vida. Aí foi fazer artesanato para superar o luto, e aí descobriu que ela gostava de fazer aquilo, aí o que era uma terapia virou hobby, virou um prazer, e aí ela percebeu que nesse processo ela também
também poderia ganhar dinheiro. Então, olha a escadinha sendo construída e eu atendendo às expectativas da audiência. Então, quando você fizer essas opções para a pessoa escolher qual ela prefere, é importante que você coloque opções que você pode corresponder. Aí você descobre o que a maioria da sua audiência quer e aí você vai falar disso no seu lançamento. Nossa, que maravilha! Isso tem muito a ver com o que David Ogilvy falava. E o que... Não é David Ogilvy, não. É Gary Halbert. O que Gary Halbert falava? Que copy é tão simples quanto descobrir o que a pessoa quer e oferecer isso para ela. Uma salva de palmas para Gary Halbert. E o que tem de complicado e difícil nisso? Absolutamente nada. É só querer fazer, perguntar para as pessoas por que elas querem o que você tem para oferecer e oferecer exatamente aquilo que elas querem para o motivo pelo qual elas estão buscando? Essa é a primeira pergunta. Muito bom. Você falou de se não tivesse bom também, eu ia embora, né? Depois de tudo isso, não tá bom. Você falou das perguntas óbvias, né? Que fazer pergunta óbvia pode parecer óbvio. Mas eu vi um negócio, acho que ontem. Era pergunta idiota, mas vamos trocar aqui a pergunta ou idiota. Ou boba, né? Pergunta boba, pergunta idiota, boba. Pergunta simples ou simplória. Isso. No nosso caso, óbvia. Mas cabe o óbvio aqui também. Se você não faz as perguntas óbvias, você não tem as respostas óbvias e você começa a imaginar respostas para aquela pergunta. Olha, e você imaginar a resposta em copy não funciona. Nada que você imagina funciona. Nada que você imagina funciona. Porque você fazer as coisas por imaginação e achismo é a maior probabilidade que você tem de errar tudo, por mais maravilhoso que seja. É engraçado que até o mundo da fantasia de Disney depende de muita pesquisa. Porque não adianta você simplesmente imaginar um personagem, criar um cenário todo fantasioso, se você não pesquisou se aquilo tem aderência com as crianças daquela época. Se os pais e as mães vão aderir àquilo para mostrar aquilo para os seus filhos. Ou você acha que basta viajar na maionese, criar um personagem qualquer, numa cor aleatória e criar uma história fantasiosa e colocar lá que vai vender? Quem dera se fosse assim, todo mundo criava Disney todo dia. Mas por que a Disney é a única? Porque antes de criar o personagem com a história da fantasia que eles vão vender para você, existe um processo de pesquisa que envolve muita profundidade psicológica e comportamental sobre o ser humano, sobre a infância, sobre a educação. E é isso que faz a coisa acontecer numa proporção gradativamente crescente. Eu acho que isso tem muito a dizer sobre... Talvez porque algum lançamento que você fez não deu muito certo. Talvez porque você não sabia o que deveria dizer para a audiência que recebeu o seu copy. Simplesmente porque você não fez as perguntas mais simples que você poderia fazer para descobrir antes o que a pessoa precisava escutar ou ler no copy que você escreveu. É isso. Me preocupa um pouco pensar o que as crianças queriam quando a Alice passou. Falaram, vamos fazer Alice no País das Maravilhas. Preocupa um pouco o que as crianças buscavam naquela época. Vamos segue. Pular. Mas a Alice é da Disney? A Disney comprou. Comprou, mas a história é de Lewis quem? Carroll, eu acho. Como? Lewis Carroll. É isso acho. aí. Então é outro espectro. Mais longe. Show, isso é importante porque essa pergunta ela é importante por quê? Você já, meio que já sabe o que a pessoa quer, mas você busca algo mais com ela, não? Descobrir, mais profundamente o que ela quer ou você deixa depois? Não, na verdade eu acho que é importante para descobrir profundamente o que a pessoa quer. Vamos dizer assim, o motivo principal pelo qual ela quer, mas eu acho que isso ajuda, praticamente falando de copy, ajuda você a desenvolver a ideia, a promessa, a headline, o começo do copy. Por quê? Se a maioria diz que quer algo por um determinado motivo, para que você vai prometer outra coisa? Então a descoberta do motivo principal pelo qual a pessoa está buscando aquele tipo de ajuda, aquele tipo de conhecimento, é a orientação mais importante que você tem para definir a promessa do seu copy.
E promessa que envolve a ideia, que envolve o começo do copy, o lead do copy, né? É isso. Show. Segunda pergunta. Como seria se sua vida... Não. Como seria a sua vida se você já tivesse isso agora? É importante, olha pra você ver. Como seria a sua vida se você já tivesse o que você busca? É uma pergunta simples, absurdamente simples, mas ela é profundamente relevante. Vamos supor que você quer aprender como fazer vidro. Aliás, tem uma série, uma série documental na Netflix chamada Vidrados. Cara, é empolgante. É tipo um MasterChef de vidros, entendeu? Eu adorei assistir. Acho que tem 2 temporadas liberadas, ou 3, não sei. A história do vidro é magnífica, né? E quando eu fui pra Itália, eu achei que eu ia me impressionar com muitos lugares na Itália. E depois de Roma, por causa da minha história, e é um lugar muito marcante pra mim, e eu passei por vários outros lugares na Itália, mas depois de Roma, o lugar mais marcante é Veneza. Por quê? Nas ilhas próximas a Veneza, que é Murano, Butano e Torricello, parece até fulano, cicrano e beltrano, né? As ilhas chamam Murano, Butano, se eu não me engano, e Torricello. São as ilhas onde construíram as primeiras fábricas de vidro do mundo. E por que nas ilhas? Por 2 motivos. Porque o vidro tinha, na época, aquelas fábricas, uma certa toxicidade, né? Tanto para quem trabalhava, quanto aquela fumaça na cidade e tal. Mas também para preservar o segredo da fabricação do vidro. E o vidro é quase totalmente artesanal. E por ser artesanal, ele é absurdamente artístico. E aí, quando a gente estava em Veneza, a gente pagou um passeio para visitar todas essas ilhas. E uma das paradas, a gente ia numa fábrica assistir como era a fabricação de uma peça de vidro. E o cara fez um cavalo de vidro, empinando assim, na nossa frente, em questão de 3 minutos. Por quê? Porque ele tem que moldar o cavalo no vidro enquanto o vidro ainda está quente. Porque depois que o vidro esfria um pouquinho, ele sai de lá, sei lá, 1000 ou milhares de graus. É esse tempo que ele tem para moldar. Esfriou 50 graus, já fica duro, não dá para moldar. Aí ele perdeu a peça. Por que eu tô falando tudo isso? Se você descobre o motivo pelo qual a pessoa quer aprender mais sobre vidro, você vai prometer isso que ela tá buscando. Mas a segunda pergunta é: como seria a sua vida se você já soubesse fazer vidro? Ou se você já tivesse esse conhecimento? Ou se você já conseguisse esse resultado? Como seria a sua vida? Essa pergunta, especialmente, é importante você deixar ela aberta. Por quê? Porque a pessoa vai manifestar um sentimento que ela tem diante da possibilidade de adquirir esse conhecimento, esse resultado. Então ela vai dizer, pô, minha vida seria melhor de tal forma, eu seria mais feliz por causa disso, eu não teria problemas com tal coisa. E por que é importante esse tipo de sentimento? Porque você consegue ir um pouco mais fundo no problema pelo qual a pessoa está procurando uma solução. O problema que despertou na pessoa a necessidade de descobrir uma solução. A necessidade de procurar um conhecimento. A necessidade de encontrar um método, um sistema, uma estratégia, uma técnica que desse para ela condições de eliminar um problema ou realizar um desejo. Então, como seria a sua vida?
Por exemplo, você está aqui escutando um podcast de copy. Essencialmente a gente fala de copy. Fala de muitos outros temas aleatórios, como por exemplo vidro. Mas por que você está aqui? Como seria a sua vida se você já tivesse todo o conhecimento ou toda a capacidade de escrever copy como você deseja escrever um dia? Como seria a sua vida? O que você estaria fazendo hoje? Quanto você esperaria estar ganhando hoje? O que você estaria realizando no mercado hoje? Inclusive é importante, você estar assistindo isso no YouTube, de repente você está só ouvindo nas plataformas, mas se você está assistindo pelo YouTube, escreve aqui como seria a sua vida se você já tivesse o conhecimento que você busca de copy. Se você já se considerasse apto a enfrentar qualquer desafio de copy, para vender qualquer coisa para qualquer pessoa, como seria a sua vida? Me diz aí, escreve aí nos comentários. Mas escreve agora, eu vou esperar você escrever. Como seria a sua vida? O que você estaria realizando hoje? O que você compraria com o resultado que você gerou? O que você proporcionaria para sua família ou para sua própria vida? O que você quer realizar procurando esse tipo de conhecimento? Como seria a sua vida se você já tivesse o que você está buscando aqui? Eu fiz silêncio para você escrever mesmo nos comentários. Bom, dito isso, eu acho que está explicado a segunda pergunta. Mais uma vez, é importante deixar essa resposta aberta. O que é uma resposta aberta? A pessoa escreve, ela não escolhe uma opção de resposta. E isso envolve um esforço adicional da sua parte. A primeira pergunta, que você coloca lá as opções, quando as pessoas escolhem, você tem um gráfico. O Google Form te dá um gráfico automático, um gráfico em pizza. Tantos por cento escolheu a opção 1, tantos por cento a 2, tantos por cento a 3 e assim sucessivamente. Agora, na segunda pergunta que eu estou falando para você deixar a resposta aberta, as pessoas vão escrever. Logo, você vai ter que ler as respostas e compilar e descobrir e identificar algum padrão nas respostas. Nossa, Marcelo, e se 10 mil pessoas responderem? Você não precisa ler tudo, mas você precisa ler uma grande parte. Eu me lembro de uma pesquisa que eu fiz que 35 mil pessoas responderam e eu li 2.830 respostas abertas. E por que eu lembro do número 2.830? Porque eu passei um raio de um dia inteiro lendo essas respostas. Nossa, Marcelo, o dia inteiro lendo só uma resposta. Você quer fazer um copy bem feito ou você quer supor que o seu copy vai dar certo? Porque eu não conheço um copy que alguém falou assim: eu escrevi isso porque eu achei que ia dar certo e teve um resultado explosivo. Eu conheço pessoas que falaram assim: eu identifiquei isso na pesquisa, por isso eu escrevi o copy desse jeito, por isso deu esse resultado. Fazer as coisas com conhecimento de causa, e principalmente nesse caso, conhecimento da audiência que vai receber o que você escreveu, é absurdamente melhor, com potencial de gerar 100 vezes mais resultado do que se você simplesmente escrever alguma coisa achando que vai dar certo, porque talvez você viu em algum lugar ou você gosta do que você escreveu. E acredite, a sua opinião quando você está fazendo copy vale a mesma coisa que nada. Porque não importa o que você pensa, o que você acha, ou o que você supõe que vai dar certo. O que importa é o que as pessoas querem, o que elas buscam, o que elas precisam, o que elas desejam. Ou você oferece isso para elas, ou elas vão buscar em outro lugar. É isso. Muito bom. A terceira pergunta, então, é como você se sente hoje por ainda não ter conseguido? É só pergunta para a pessoa abrir o coração, né? É só pergunta simples, mas que a pessoa minha tem que mãe pensar tanto. Minha mãe, quando tava estendendo roupa no varal, muitas pessoas que estão aqui talvez nem saibam o que significa o termo estender roupa, né? Estender roupa é pendurar roupas numa cordinha chamada varal.
Quando minha mãe tava estendendo roupa no varal, ela cantava uma música assim: encosta sua cabecinha no meu ombro e chora, e conta suas mágoas todas para mim. Quem chora no meu ombro eu juro que não vai embora, que não vai embora, que não vai embora. Você acabou de descobrir que eu sou péssimo de cantar, mas eu tenho essa melodia da minha mãe no meu ouvido. E olha quanto essa música revela sobre copy. Qual é a pergunta? Como você se sente hoje por ainda não ter conseguido? Olha, eu tô provocando a pessoa a colocar pra fora qual é a dor máxima dela por ela ainda não ter o que ela busca. O que eu tô falando? Encosta sua cabecinha no meu ombro e chora. E conta suas mágoas todas para mim. Porque eu juro que quem encosta a cabeça no meu ombro e chora, não vai embora. Olha o quanto isso revela sobre copy. Eu nem sei quem é o autor dessa música. Se alguém souber, coloca aí nos comentários aí. É isso que eu tô pedindo pra pessoa fazer. Meu, me conta suas mágoas, me conta suas dores, me conta o seu sofrimento. Porque se você me contar, eu vou te ajudar. E acredite, quando você ajuda de fato uma pessoa, ela não vai embora. É tão simples quanto isso. É tão simples quanto isso. Aliás, essa frase eu devo dar o crédito. Essa frase, eu gosto muito, eu tenho usado frequentemente essa frase. É tão simples quanto isso. Mas essa frase não é minha. Essa frase é de uma pessoa que eu admiro muito, chamada Luciana Seabra, da Speech, Mercado Financeiro. E a primeira vez que ela falou isso num script de copy que a gente estava gravando com ela, na verdade foi assim, conversando com ela, ela usou essa frase. E eu coloquei isso no copy que a gente escreveu para ela, porque eu gostei dessa frase. E a partir daquele momento eu adotei, mas quero dar os créditos aqui para ela. É tão simples quanto isso. E o que é tão simples quanto isso? Vou voltar na pergunta. Como você se sente hoje por ainda não ter conseguido? Ou como você se sente hoje por ainda não saber? Ou como você se sente hoje por ainda não conseguir? Ou como você se sente hoje por ainda não ter esse resultado? Ou como você se sente hoje por ainda não dar a qualidade de vida que você quer para sua família? Ou como você se sente hoje por ainda não ter a carreira que você quer ter? Ou como você se sente hoje por ainda não ganhar o salário que você merece? Como você se sente? E aí a pessoa vai colocar. Às vezes ela expressa em uma palavra: fracassado. Mal, péssimo. Ou sinto que tudo que eu estudei não valeu de nada. Sinto que todo o meu esforço é desprezado ou não é valorizado. Olha quantas coisas profundas você tem para trabalhar no seu copy quando o assunto é emoção. Para você atacar na emoção central, que vai provocar a pessoa a compreender que se você conhece o problema dela profundamente, provavelmente você tem a resposta para resolver esse problema. Ou eu me sinto inferior, eu me sinto rebaixado, eu me sinto envergonhado. Eu evito ir nas festas de família para não me expor. Todas essas respostas são respostas que eu já encontrei. Por exemplo, quando trabalhei, para ficar no mesmo exemplo do artesanato, né? Eu lembro que como você se sente hoje por ainda não conhecer artesanato, ou não saber, ou não ter essa habilidade de artesanato. E eu lembro de uma mulher que respondeu assim: eu me sinto dependente das esmolas que o meu marido decide me dar para eu comprar alguma coisa para mim. E lembrar dessa resposta me emocionou, porque imagina se vai embora uma pessoa que você dá para ela um conhecimento que vai dar para ela a condição de ter o seu próprio dinheiro sem depender da esmola do marido. Puta que pariu.
É nesse nível de profundidade que uma resposta simples como essa pode ajudar você a chegar no copy. E olha, a gente falou de 3 perguntas absolutamente simples. Por que você quer saber mais sobre isso? Ou aprender mais sobre isso? Ou conhecer mais sobre isso? Como seria a sua vida se você já tivesse, já conhecesse ou já soubesse? E como você se sente por ainda não saber, não conhecer ou não ter? 3 respostas vão te dar a direção que você precisa seguir no seu copy. Sem precisar ficar viajando na maionese, imaginando coisas aleatórias ou supondo alguma coisa que você não tem certeza. Imagina se uma pessoa que faz essas 3 perguntas e colhe essas respostas não tem mais chance de acertar do que quem não faz. Tire as conclusões você mesmo. E se você não acredita que isso funciona melhor do que não fazer isso, eu te desafio a fazer uma única vez e escrever um copy em cima dessas respostas. Se não der certo, você pode falar mal de mim para sempre. Agora, se der certo, espalha, propaga. Gratuitamente, como eu estou fazendo aqui com você. Porque muitas das respostas dessas perguntas simples foram as que me deram condições de gerar os meus resultados mais expressivos. E que me deram condição de chegar onde eu estou hoje. E eu tô te dando isso aqui. Num episódio do MRCast. Para você colocar em prática aí no seu cotidiano, com a sua audiência, com o produto que você quer vender, seja qualquer produto para qualquer audiência. Isso sempre funciona quando é feito com vontade de ajudar alguém. É isso. Então, acho que é isso, Marcelo. Tem alguma consideração final? Algum comentário? Quer adicionar alguma coisa? Consideração final é interessante, né? Como o copy nasce das respostas das pessoas. Mas tem uma coisa assim. É claro que a pessoa não sabe tudo sobre o que ela quer. Muitas vezes a pessoa não tem 100% de clareza do que ela realmente quer. Mas ela te dá sinais, evidências. Esses dias atrás eu fui fazer uma palestra num evento de copy. E levantaram essa questão, né? Ah, mas você pergunta para as pessoas e elas, enfim, às vezes não falam 100% da verdade. Ou quando você faz uma pergunta para a pessoa, ela tende a responder aquilo que ela acha que você quer ouvir. E eu não acredito nisso. Eu acredito que se você tiver um bom copy que demonstra o quanto as respostas dela podem te ajudar a ajudá-la, ela vai te dar sinais do que ela quer. E eu tenho uma prova para isso, porque algumas pessoas argumentam contra isso usando um exemplo de Henry Ford. E eu gosto desse exemplo porque ele é citado, às vezes aleatoriamente, sem propriedade nem conhecimento de causa. Às vezes quem fala isso porque não conhece profundamente o comportamento do ser humano. Mas olha o argumento que usam para rebater a necessidade de você perguntar para as pessoas o que elas querem, como seria a vida delas se elas já tivessem e como elas se sentem por ainda não ter. Dizem assim, mas Henry Ford dizia que as pessoas não Henry Ford dizia que as pessoas não sabiam o que elas queriam. Porque se na época dele ele perguntasse para as pessoas o que elas queriam, elas diriam: queremos carruagens mais rápidas. Portanto, como ele teria uma evidência de que as pessoas queriam um carro? Porque as pessoas não tinham capacidade de conceber a invenção dele. Então, se ele perguntasse para as pessoas o que elas queriam, elas iam dizer carruagens mais rápidas. Logo, o carro não estava dentro dos desejos das pessoas. Errado!
Só fala isso quem não conhece o ser humano. E quem não conhece que nada tem a ver com o produto, tem a ver com o que a pessoa deseja na essência. Quando uma pessoa diz que quer carruagem mais rápida, o que ela quer, na verdade, é se locomover de um ponto para o outro com mais velocidade, criatura. E logo, se um carro tem um motor que anda mais rápido que uma carruagem puxada por cavalo, quando ele mostrar o carro, a pessoa tem no carro a essência do que ela busca numa carruagem mais rápida: velocidade. Você não está atendendo o que a pessoa quer na matéria de um produto. Você está atendendo o que a pessoa quer na essência do desejo. Isso é conhecer com quem você fala. Se a pessoa te diz A, você consegue interpretar que na verdade é B. Se a pessoa te diz que quer carruagem mais rápida e você está inventando um carro, você identifica que nesse desejo existe o anseio de se locomover de um ponto para o outro mais rápido. E sem o cheiro da bosta cagada pelo meio do caminho. Que é uma carruagem puxada por cavalo. Claro que depois a gente descobriu que um carro movido por gasolina era o equivalente a uma carruagem puxada por cavalo cagando pelo meio do caminho. Só que agora o excremento vai para o alto, né? Que é a poluição, mas a gente demorou para descobrir isso. Mas pega a raiz central do que eu estou dizendo. As respostas das pessoas dão sinais e evidências do que elas procuram profundamente. E eu acho que isso diz muito a respeito de quem tem sucesso com copy e quem não tem. Quem reduz copy a produto tem esse tipo de interpretação do que Henry Ford falou. Agora, quem conhece na essência o que de fato é copy, sabe que copy tem a ver com pessoas. E você vender alguma coisa é muito inferior a fazer alguém querer comprar. São duas coisas absurdamente opostas. Eu te vender um celular e fazer você ter o desejo de comprar esse celular. São duas coisas bastante diferentes. Fazer você ter o desejo de comprar é copy. Vender para você é uma técnica qualquer de venda. Com todo respeito às técnicas de venda. Mas copy é mais avançado que uma técnica de venda, porque não tem a ver com produto, tem a ver com pessoas. Esse é o meu acréscimo. Esse é o meu adendo. Muito bom. E falando nisso, nos próximos episódios a gente vai falar sobre isso. Sobre a pessoa que não sabe o que quer. Entre outras coisas. Então fica aí ligado. Maravilhoso. Então acho que é isso. Encerramos aqui? Encerramos aqui. Então é isso. Onde você tiver tem playlists e listas de reproduções para os outros episódios do MRCast. Vai lá, escuta todos, assiste todos. Se você estiver no YouTube, deixa um comentário aqui embaixo. Dá um like, se inscreve no canal, ativa as notificações. Links importantes na descrição. Se você estiver no Spotify ou outra plataforma de reprodução de áudio, ou você vem aqui pro vídeo, dá um oizinho pra gente aqui nos comentários, ou você vai no Instagram do Marcelo, @MarceloBragion, que tem os mesmos links lá. E é isso. Muito obrigado a você que acompanhou até aqui e até mais.